Os vereadores da bancada de oposição Clóvis Carvalho e Luiz Gustavo Xavier, após o anúncio do prefeito de Andrada sobre a crise que o município enfrenta, decidiram manifestar suas opiniões sobre essa realidade. De acordo com eles, foi feito um levantamento sobre os valores repassados à administração pelo Fundo de Participação dos Municípios. A prefeitura alegou que nos últimos 3 meses houve uma queda de 35%. Os vereadores discordam. Se fala na crise nacional. Só que no município nós vamos levantar alguns documentos e o orçamento que o prefeito tanto fala na caída do orçamento, pessoas técnicas e aprofundadas do assunto, nos deixou claro que não caiu. Não caiu. Então, o orçamento continua a mesma coisa. A informação que eu tive, nós estamos com vários documentos, mas lógico, não vai ter como a gente apresentar todos, mas a informação que nós colhemos é que o ano que realmente caiu foi de 2008, que realmente teve uma caída muito grande. 2008 para 2009. Aí caiu. Mas em relação a esses últimos anos, se a gente pegar os meses e fazer uma média, a gente vai ver que não caiu. E está sendo feito o repasse. E nós chegamos à conclusão que os orçamentos continuam o mesmo. Nós levantamos aqui que o FPM de 2014 e o FPM de 2015, ele aumentou. Ele não teve uma queda, ele aumentou. Teve uma queda pequena do ICMS de 2015, mas pequena, coisa de 30, 40 mil. Então, se a gente comparar, isso aqui é fonte do Tesouro Nacional, se a gente comparar os valores, janeiro de 2014, janeiro de 2015, aumentou. Fevereiro teve uma pequena queda. Março, aumentou. Abril, maio, junho, todos os meses, o FPM foi maior. Então, não houve essa queda de FPM. Outro tema abordado durante a coletiva foram os gastos da administração municipal. Eles fizeram um levantamento dos valores. Então, o que a gente vê aqui é que houve uma inversão total de valores. A gente olha aqui, por exemplo, nós viemos cobrando durante os 4 anos, festa do vinho. Olha o valor, nós levantamos que foi gasto mais de R$1 milhão com o incentivo à festa do vinho. Eu vi algumas cidades que os prefeitos fazem festa e não gastam nem um centavo. Eu vou citar aqui Monte Sião. Vocês pesquisem Monte Sião. Eu estive lá conversando com o prefeito. O prefeito me disse, Clóvis, eu não gasto um centavo, as entidades têm espaço na festa, ainda nós recebemos ambulância, recebemos benefícios sem gastar um centavo com a festa. Eu, o vereador Gustavo, nós não somos contra a festa do vinho, não, gente. Deixe claro isso. Nós somos completamente a favor da festa do vinho. É uma tradição. Tem que ser feito. Agora, um repasse de mais de R$1 milhão para uma festa do vinho, nós não contestamos a festa. Contestamos os valores que são repassados. Outro, árvore de Natal. Nós levantamos que foi gasto mais de R$300 mil com árvore de Natal. Mais de R$300 mil com aluguel. Não comprou árvore de Natal, foi aluguel na árvore de Natal. Outra coisa, mais de 150 mil, foi gasto mais de R$100 mil com o aniversário da cidade. Então, se a gente somar aqui, a gente já estamos falando uma casa de mais de R$2 milhões. Mais de R$2 milhões. A dívida hoje é mais de 4. Nós nunca fomos a favor desses gastos exorbitantes no nosso ver. Claro, pode ter gente, pode ter pessoas que concordem, que acharam muito bonito os enfeites de Natal, as árvores de Natal, os enfeites da praça, né? Foi muito bom ter a festa do vinho como foi nesses últimos 3 anos. Eu também acho, é importante a gente ter festa do vinho, mas a gente, como bem disse o Clóvis, a gente tem que gastar dentro de um valor que não vai prejudicar o resto das contas do município. Os vereadores também questionaram o aumento do número de cargos na administração municipal. Logo no começo da administração, como também foi feito em 2014, como também foi feito em 2015, houve aumento no número de cargos, de funcionários, cargos comissionados. Alguns até nós fomos favoráveis por necessidade do setor. A maioria não. Houve cargos que houve simplesmente o aumento do salário, que é um cargo que passaria de um nível C2 para o nível C3, que praticamente dobra o salário.
já é um gasto extra. Foi contratada uma consultoria para assessoria de imprensa, o que eu também não vejo, porque nós não tivemos isso aqui em Andradas. Então, agora, a assessoria de imprensa precisou de uma consultoria de R$42 mil. O senhor prefeito contratou vários cargos, isso é muito importante ressaltar, vários cargos de fora, ele trouxe de outra cidade. Em torno de mais de 100 efetivos que nós temos junto a mais de 1.000 efetivos, né? Que nós temos hoje junto à prefeitura. O senhor prefeito não encontrou profissionais ali dentro dos efetivos. Por que eu falo isso? Porque se ele contrata esses efetivos, só para conhecimento da população, dos senhores da imprensa, ele não precisava pagar o cargo de confiança. Eles já são cargos efetivos. Entendeu? Agora, quando ele traz um cargo de fora, ele está gastando de novo. Acrescentaram ainda que a administração passada não deixou dívidas quando o prefeito Rodrigo Lopes assumiu o município. Da última administração, tá? Estou aqui, ó, aprovado pelo Tribunal de Contas e pela Câmara. Está aqui o documento, depois se vocês quiserem tirar foto, está aqui, ó. Tá? Esse documento foi enviado para a gente pegou junto ao Tribunal de Contas todas as contas da administração passada aprovadas. E mais, sem nenhum centavo de dívida. Foi pago em torno de R$100 mil em caixa. Então não tem justificativa de falar que pegou uma dívida da administração passada. Luiz Gustavo e Clóvis também questionaram a posição do presidente Hamilton Raimundo sobre a redução do salário dele em 15%. Na opinião dos vereadores, o valor gerado com essa economia é simbólico diante a dívida. Nós ficamos surpresos com essa posição do presidente da casa, tá? Nós pensamos até, porque na realidade a diminuição do valor salarial vai girar em torno de R$300 por mês, uma dívida de 4 milhões. Na verdade, vai abdicar de um valor simbólico, né? Não vai ajudar em nada, que a Câmara é um órgão, a Prefeitura é outro órgão, certo? Então, a gente pensa o seguinte: qual órgão que gerou essa dívida? Quais são os responsáveis por Andradas estar nessa condição? E quais são os responsáveis por tentar amenizar isso? Por tentar amenizar tudo, são todos os políticos, todos os órgãos. Agora, a crise, que no nosso entender é administrativa, foi a prefeitura que criou. Foi a prefeitura que deixou, aliás, não criou, deixou chegar nesse ponto. Então, eu não vejo outra explicação senão um favorecimento pessoal que foi tomado pelo presidente da casa e por outros vereadores, doando esse valor. A coletiva foi transmitida ao vivo pela Rádio Vinícola. Após a entrevista, o presidente da Câmara, Hamilton Raimundo, e o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes, procuraram a equipe de reportagem da ANTV para dar suas posições sobre os questionamentos. Quando o vereador Clóvis diz na entrevista dele à imprensa que foram gastos em torno de R$1 milhão na festa do vinho, durante de 2013 a 2015. Então, quero deixar bem claro à população que não é só deste ano, por questões até que dentro do orçamento que foi votado para esse ano, a estimativa seria R$400 mil, que seria, caso necessário, repassado à festa do vinho. Então, seria um ponto onde eu queria fazer essas colocações. A outra colocação é quando a imprensa fez a pergunta para o vereador Gustavo, qual seria o posicionamento do presidente de ter feito essa redução de 15% do seu salário, se os vereadores seriam de acordo a estar fazendo da mesma forma que o presidente fez, onde ele fez a colocação que foi uma decisão do presidente e que eles foram... não houve tempo hábil para ser discutido esse assunto, se era interesse pessoal do presidente. Eu quero deixar bem claro aqui que não é interesse político do presidente, foi uma iniciativa do presidente, até por questões de respeito
a atitude que o prefeito tomou. A Câmara não tem, como foi colocado aqui, culpa nenhuma dessa dívida, porque a Câmara sempre foi bem fiscalizadora ao chefe do Poder Executivo. Rodrigo explicou os principais argumentos dos vereadores. Primeiro falou sobre o repasse do Fundo de Participação dos Municípios. No Bom Dia Brasil, relatando a questão da crise financeira, relatando que o repasse do dia 10 de agosto foi 24% menor do que o 10 de agosto de 2014. Nós temos uma mobilização da Associação Mineira de Municípios para uma paralisação no dia 24 de agosto. Nós temos uma matéria, né, aí disponibilizada, que os prefeitos do Amapá ameaçam parar as BRs, né, e fazer protestos. Prefeitos do Paraná estão mobilizando paralisações. Depois esclareceu os questionamentos sobre os funcionários contratados e sobre a consultoria de assessoria de imprensa. Quando a gente fala de cargo comissionado, nós mantemos um número equivalente ao que existia em outras administrações e, acima de tudo, quando se questiona a questão do efetivo, nós mantemos hoje 54% dos cargos comissionados ocupados por servidores efetivos. Então, não existe essa questão, nós estamos dentro da lei, a lei preceitua 50%, nós temos mais de 50%. As outras administrações também tiveram pessoas que vieram de fora assumir cargos na administração. Isso é perfeitamente legal, perfeitamente, né, amparado pela relação de confiança que o prefeito tem com a sua equipe de trabalho. A questão da agência de publicidade, que se diz uma assessoria para assessoria de imprensa. Então, isso não existe. O município tem a contratação por meio de processo licitatório, né, onde foi aberto para toda a população, de um serviço de produção de imagens, de vídeos, né, de matérias, né, que são vinculadas de campanha de vacinação, produção de folder e tudo mais. Então, todo esse material ele é confeccionado por essa agência que foi contratada devidamente dentro do processo licitatório. Para finalizar, o prefeito também quis esclarecer os gastos relacionados à festa do vinho. Questão de festa do vinho, numa questão de colocar para a população no sentido de confusão, que teria sido investido R$1 milhão na festa do vinho. Então isso é uma atitude de má fé, eu diria a princípio. Por quê? Porque nós temos todos os comprovantes que se investiu pouco mais de 300 mil nesse ano de 2015, né, que por sinal isso ainda é um compromisso que não está dentro da prioridade dos pagamentos, isso já foi negociado com os fornecedores, que o pagamento será posteriormente. E uma questão muito interessante, né, que é importante que a população saiba, nós temos aqui em mãos alguns requerimentos do vereador Clóvis, pedindo para criar a festa da bolacha. Outro requerimento, pedindo para criar a festa nacional das rosas. Outro requerimento do vereador Clóvis, pedindo para criar um festival sertanejo em homenagem ao João Mineiro. E um outro requerimento do vereador, pedindo para realizar uma festa para as confecções de Andradas. Então, quer dizer, prega uma coisa e faz outra. Esta coletiva de imprensa na Câmara também foi convocada pelo vereador Ricardo Felisberto dos Reis, mas ele não pôde comparecer, alegando motivos particulares.